Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente, abençoada semana para você, e o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação. Eu quero dizer que eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma semana meditando na Palavra de Deus. E todas as segundas-feiras nós estamos trazendo agora o dia do discipulado. Hoje o nosso terceiro dia e nós vamos dar continuidade. No primeiro dia nós aprendemos que a humanidade nasceu no pecado e o salário do pecado é a morte espiritual, a morte mental, que nós nascemos separados de Deus. Mas no segundo dia nós vimos que por meio do arrependimento e a fé em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com o Senhor, reconciliados com Deus. Glória a Deus por isso, tendo a plena convicção, a consciência de que nós erramos, que nós somos pecadores, mas que nós queremos uma mudança de vida, abrindo a porta do nosso coração para Jesus entrar. Como é maravilhoso nós falarmos de Cristo. Às vezes as pessoas não entendem porque o crente só fala de Jesus. É porque Ele é o único caminho. É Ele que nos reconcilia com Deus, é Ele que nos traz a salvação, é através dele que nós temos paz, a paz que excede todo o entendimento. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar sobre a justificação, porque o processo de salvação ele tem etapas, e a primeira delas é a justificação. É exatamente por meio dessa convicção plena que nós nascemos pecadores, que nós erramos e que nós desejamos mudar plenamente, verdadeiramente. E nós aprendemos que somente por meio de Jesus Cristo nós somos justificados perante a Deus. E hoje a nossa meditação está em Romanos capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos traz a paz com Deus. É Ele que nos une a Deus. Jesus veio, Ele se sacrificou por mim, por você. Ele derramou seu sangue, Ele sofreu muitas dores naquela cruz, para que nós tenhamos esse acesso a Deus. E de inimigos nós nos tornarmos filhos, amigos de Deus. Em Romanos capítulo 8, apóstolo Paulo nos diz que Deus prova seu amor por nós, quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, sabendo que nós éramos pecadores, que nós estávamos errados. Mas foi exatamente essa missão. Deus enviou o seu Filho para que por meio dele nós tenhamos o acesso à salvação, à comunhão com Deus novamente, a restauração da vida com Deus. No versículo 9 ele diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, e pelo sangue de Jesus nós somos salvos. Nós nos tornamos justos perante a Deus por meio desse sacrifício que Jesus fez por nós, cumprindo a sua missão aqui na terra. E no versículo 10 ele diz: éramos inimigos, mas nós fomos reconciliados mediante a morte de Jesus, e é pela vida de Cristo que nós somos salvos. Cristo deu a sua vida pela nossa vida. Olha que extraordinário, que maravilhoso. Como não todos os dias falarmos de um Deus tão grandioso que amou a humanidade de tal forma que entregou o seu único Filho para que nós sejamos salvos. E hoje nós temos o acesso a Deus. Nós temos o acesso para sermos justificados perante Deus. E Jesus, Ele é o caminho que nos leva ao Senhor. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. É Ele que nos torna herdeiros junto com Ele. Nós somos co-herdeiros por meio de Jesus Cristo. E Ele veio para que nós tenhamos uma vida em abundância. E como é importante nós aprendermos a etapa desse processo da salvação, da redenção. Porque Jesus veio para nos libertar do pecado. Antes de Jesus, nós estávamos vivendo uma vida presa de escravidão, do poder do pecado sobre a nossa vida. Mas quando nós preparamos o nosso coração para Jesus entrar, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos tirando o pecado de dentro de nós,
para que esse espaço seja aberto e preparado para Jesus habitar em nós e o Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós, guiar a nossa vida, guiar a vida do ser humano, para que cada um viva a vontade de Deus, o propósito de Deus nas suas vidas. Como é lindo, como Deus é perfeito e maravilhoso, como Ele é fiel, como Ele é misericordioso conosco. Sendo ainda pecadores, Jesus morreu por nós, para nos tornarmos justos diante de Deus. E é sobre isso que o devocional Diário com Jesus deixa hoje para a nossa reflexão. Que nós venhamos aprender a cada dia e trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus por nós, para que nós tenhamos vida, para que nós sejamos reconciliados e tenhamos um relacionamento direto com Deus. É Jesus que nos liga, Ele é o caminho, Ele é o meio que nos leva ao Pai. Que Deus te abençoe com esta palavra. Compartilha se faz sentido para você. Tem muitas pessoas, muitos corações que precisam receber Jesus e ter essa paz que nós temos hoje. A paz que excede todo entendimento. E que as pessoas entendam que somente por meio de Jesus nós temos paz com Deus, nós somos reconciliados com Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra, que você seja edificado e que a tua semana seja regada de muitas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.